Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Mateca. É você que está aí no curso de engenharia, esse tópico é extremamente importante, o que vem a ser limite de uma função. O objetivo, pessoal, é trazer para vocês a maneira de calcular sempre de modo intuitivo. Não vamos formalizar o conceito de limite, apenas vamos trabalhar com a ideia intuitiva e calcular ele intuitivamente, principalmente tentando reconhecer o gráfico da minha função, reconhecer o comportamento. O conceito de limite na matemática já existe há muito tempo, né? A ideia começou-se com a aproximação em calcular áreas, porque a gente sabe calcular áreas de figuras tradicionais, ou seja, sabemos calcular a área de um quadrado, que é, vamos dizer assim, é o principal, é o pontapé inicial. Depois nós sabemos calcular a área de retângulos, de paralelogramos, de triângulos. Já quando a gente foi para os corpos redondos, ou seja, calcular a área de um círculo já foi um grande feito na matemática e o objetivo se deu através do conceito de limite, através de aproximações. Imagine você ter um quadrado e você vai aumentando o número de lados. Quanto maior for a quantidade de lados, observe que mais próximo o seu polígono seria de uma circunferência. Então a gente já tem aí um conceito de limite. Então eu desejo a você uma boa aula. Na dúvida, deixe no comentário, será um grande prazer te ajudar. Bora lá então? Vem comigo! Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Nessa nossa primeira aula sobre cálculo 1, falaremos sobre o conceito de limite. Nesse momento a gente vai trabalhar apenas com a ideia intuitiva, como calcular certos limites. Numa outra oportunidade a gente pode trabalhar aí o conceito de limite de modo um pouco mais formal. Também você encontra nos livros de cálculo 1, tudo bem? Então o que vem a ser o conceito de limite? Antes de mais nada, eu quero que você entenda que o conceito de limite é um conceito já um pouco abstrato, isto é, a gente vai trabalhar numa zona onde ela é um pouco difícil de a gente De a gente imaginar, ou seja, de a gente enxergar, né? A gente tem que usar mais a imaginação do que a visão. Então, o que a gente tem aqui? Intuitivamente dizer que o limite de f de x, quando x tende a x0, é igual a L, e que simbolicamente a gente diz isso, ou seja, a leitura daqui é limite de f de x, quando x tende a L, é igual a L. Ou seja, limite de f de x, quando x se aproxima do x0, eu estou te dizendo que é L, se acontecer o seguinte, à medida que o x se aproxima do x0, a minha função f de x se aproxima desse ponto que eu estou chamando de L, que seria o resultado do que eu venho a falar do limite, então o resultado do meu limite. O que isso significa? Vamos tentar entender aqui com esses dois símbolos, né? E aí vou comentar um pouquinho mais para vocês. Vem comigo aqui, ó. Por exemplo, vamos pegar aqui o meu x0, que é um ponto aqui do meu eixo x, tudo bem? Aqui, se você observar, a minha função f, ela não está definida no ponto x0, porque tem um buraco aqui no gráfico da minha função. Ou seja, eu não estou calculando o f do x0, eu não consigo calcular nesse meu primeiro exemplo. Então, digamos que eu pego um elemento aqui à direita do meu x0, vou chamar ele aqui de x. Se eu for até o gráfico da minha função, vou até o gráfico da minha função e vou encontrar o seu f de x, ou seja, o seu representante lá no eixo y, que é o que a gente chama de f de x. Beleza? Agora, o que aconteceria se eu pegasse um elemento à esquerda do meu x0? Também vou até o gráfico da minha função e encontro o seu representante no eixo y, que eu vou chamar também de f de x. Tá? Então, o que eu fiz? Eu peguei um ponto x à direita do x0 e um ponto x também à esquerda do meu x0. Olha, pessoal, a ideia é o que acontece quando eu vou me aproximando, quando a gente usa esse símbolo aqui, essa setinha de x, setinha para o x0, ou seja, x tende a x0, x se aproxima do x0. Então, ou seja, quanto mais próximo eu estiver do meu x0, o que vai acontecer? Então, se eu pego um ponto um pouquinho mais próximo pela direita aqui do meu x0, a minha função f de x está aqui, ficando próximo de que número? Olha só. Então, eu estou diminuindo aqui os valores que estão ficando próximo da minha função. Então, o que está acontecendo? À medida que eu vou me aproximando do meu x0, o meu f de x vai se aproximando de quem? Vai se aproximando desse L aqui. Isso está acontecendo quando eu estou me aproximando do x0, que a gente diz pela direita.
Agora, se eu me aproximar do meu x0 pela esquerda, o que está acontecendo? A minha função também está se aproximando desse ponto L aqui. Então, ou seja, pessoal, à medida que eu me aproximo pela direita e à medida que eu me aproximo pela esquerda, a minha função ela está se aproximando de um mesmo valor. E esse valor aqui seria o que a gente está chamando de L. Então, ou seja, quando isso acontecer, eu digo que esse L, que é o valor que a minha função está se aproximando, é o limite da minha função. E aí a gente escreve que limite de f de x, quando x tende a x0, é igual a L. Então, vamos lá. De novo, o que a gente fez aqui? Eu tenho aqui o gráfico de uma função, ok? Aí eu pego aqui um ponto à direita, que eu estou chamando de x, genericamente. Vou até o gráfico da minha função, digamos que essa função seja f também. E aí eu vou e determino o seu valor no eixo y, que é o f desse x que eu escolhi. Beleza. Se eu me aproximo um pouquinho mais, o meu f de x está ficando também próximo de quem? Desse ponto L aqui. Então, quanto mais próximo eu estiver do meu x0, mais próximo eu vou estar de quem? Do meu L. Isso está acontecendo pela direita. Se eu fizer essa mesma análise pela esquerda, pego um ponto aqui, deu esse valor. Pego um ponto mais próximo, estou ficando cada vez mais próximo de L. Pego um ponto um pouco mais próximo, e eu vou ficar o quê? Cada vez mais próximo de L. Isto é, pessoal, à medida que o meu x se aproxima do x0, tanto pela esquerda, né? Então, assim, x se aproxima do x0, tanto pela esquerda, e a gente denota com o sinalzinho de menos que eu estou vindo da parte, digamos assim, da parte negativa. Aí, se eu pego o meu x e se aproximo do meu x0 pela direita, e ambos fizeram com a minha função f de x se aproximasse de um mesmo valor, que eu estou chamando de L, então eu digo que o limite dessa minha função é igual a L, ou seja, é o resultado que a minha função está se aproximando, é o que a gente denota o quê? De limite. Bom, aqui vale observar que, nesse nosso primeiro exemplo, a minha função não estava definida no ponto x0, isto é, eu não conseguiria calcular o f de x0. Já nesse caso aqui, a minha função está definida no ponto x0. Isto é, pessoal, o conceito de limite é um conceito local. Eu só preciso saber o que acontece com a minha função próximo do ponto x0. Não preciso saber o que acontece exatamente na minha função no ponto x0, ou seja, só em uma vizinhança, só ao redor do meu ponto x0. Beleza, pessoal? Vamos fazer uns exemplos aqui para ficar um pouco mais claro a ideia, o conceito intuitivo do que vem a ser limite de uma função. Bom, pessoal, aqui vai ficar um pouco mais claro, porque agora a gente vai trabalhar com a regra, que tem uma função que tem uma regra, com valores, e aí a gente vai conseguir entender melhor qual a ideia, qual é o conceito, qual é a definição intuitiva do que vem a ser o limite de uma função. Então, aqui eu estou perguntando, utilize a ideia intuitiva de limite e calcule o limite de que função? X mais 1 quando x se aproxima do 1. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar um valor que está à direita do 1 e um valor que está à esquerda do 1 e ver o que acontece com a minha função. Por exemplo, aqui, pessoal, se eu pegar aqui um valor à esquerda do ponto 1, por exemplo, meio, então aqui tem o meu 1, esse meu primeiro x aqui seria o meio, que é o 0,5. O que acontece? Qual que é o resultado quando eu substituo o f do 0,5? O f do 0,5, pessoal, seria 0,5 mais 1, ou seja, 1,5, que é essa primeira linha aqui da minha tabela. Então, ou seja, para x igual a 0,5, dá o quê? 1,5. Se eu pego 0,6, deu 1,6. Então, aqui, o que a gente tem? Se eu pegasse aqui o 0,6, eu teria esse ponto como resultado. Aí eu vou um pouquinho mais adiante, pego aqui o 0,8. Se eu pego o 0,8, eu estou ficando mais próximo de que número? Vocês conseguem já ver qual o número que eu estou me aproximando? Então, se eu pego 0,9, então, cada vez que eu vou me aproximando no ponto 1, a minha função vai se aproximando de um resultado. E se esse resultado for o mesmo depois que eu me aproximar pela direita, esse número a gente chama do limite da minha função. Ou seja, pessoal, por exemplo, o f do 0,9 deu o quê? 0,9 mais 1, que dá quanto? 1,9, que é o que você está vendo aqui. Ó. O 0,5 deu 1,5, 0,6, 1,6, 0,7 deu 1,7, 0,9 deu 1,9.
Se eu pego o f do 0,99, isso daqui vai dar o quê? 0,99 mais 1, isto é, 1,99. Se eu pego o f do 0,099999, vai me dar o quê? 1,9999. Então, o que está acontecendo? À medida que o meu x está se aproximando do 1 pela esquerda, a minha função f de x está se aproximando de que número? Do número 2. Observe que os valores aqui estão ficando cada vez mais próximo do 2, que é o que está acontecendo quando eu venho pela esquerda. Agora, pessoal, se eu faço a mesma ideia, o mesmo raciocínio, agora pela direita, por exemplo, aqui se eu pego o 1,5, o que vai acontecer? O que estaria acontecendo com o comportamento, com a minha função? Se x for 1,5, o f de 1,5 é o quê? 1,5 mais 1, que dá o quê? 2,5. Então, se eu pego 1,5, daria o 2,5. Vou me aproximar. Se eu pegasse o 1,4, 1,4 mais 1, então vou subindo, e aí obtenho o resultado, vai me dar 2,4. E aí eu pego, por exemplo, 1,3. 1,3, vou até o gráfico da minha função, qual vai ser o meu resultado? 2,3. E assim vai acontecendo. Quanto mais próximo eu tiver do 1, são, por exemplo, se eu pegar o 1,1, o meu resultado será o quê? 2,1. E assim eu estou ficando cada vez mais próximo do ponto quê? Do ponto 2. Então, ou seja, pessoal, se eu pego, por exemplo, o f de 1,0001, isso aqui vai ser 1,0001 mais 1, que é igual a 2,00001. Se eu pego o f do 1,000001, quanto que vai dar? 2,00000, 6 zerinhos aqui, 0,1. Isto é, quando o meu x está se aproximando do 1 pela direita, o que está acontecendo com a minha função f de x? Ela está se aproximando também do ponto 2. Então, ou seja, como o limite pela esquerda foi exatamente igual ao limite pela direita, eu escrevo que o limite de quem? De x mais 1, quando o x se aproxima do 1, dá quanto como resultado? 2. Então, o 2 seria o L que a gente utilizou na função, na definição anterior. Beleza, pessoal? Então, aqui eu tenho uma função que a gente tem que calcular o valor do seu limite, e aqui, no caso, intuitivamente, o limite de x mais 1, quando x se aproxima do 1, é igual a quanto? 2. Então, quanto mais próximo eu estiver do 1, mais próximo a minha função está do ponto 2. Vamos para mais um exemplo e a gente finaliza essa parte inicial do conceito de limite. Bom, pessoal, este segundo exemplo aqui é um exemplo de bastante importância no sentido que eu quero calcular intuitivamente o limite e ainda mais, a minha função não está definida no ponto que eu quero calcular o limite. Por exemplo, vamos considerar aqui a função f de x igual a x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1. O que aconteceria se eu fosse calcular o f do ponto 1? Se eu calculo o f do ponto 1, daria o quê? 1 ao quadrado menos 1, dividido por 1 menos 1, que ficaria 0 sobre 0, o que para a gente chama isso de uma indeterminação. Isto é, eu não consigo evoluir, eu não consigo mais nada a respeito. Então, isso aqui se deu, pessoal, pelo fato da minha função não estar definida no ponto 1. Ou seja, não estar definida significa que eu não consigo calcular ela no ponto 1. Então, o que a gente precisa? Precisaríamos de um outro recurso para o quê? Escrever melhor a minha função. Então, por exemplo, eu estou dizendo que a minha função f de x é igual a x ao quadrado menos 1, dividido por quem? Por x menos 1. Se você não lembra, se você não sabe, aqui em cima, pessoal, é o que a gente chama de um produto notável. No caso, a gente vai fatorar o numerador, utilizando o que a gente chama de diferença entre dois quadrados. Ou seja, pessoal, a ao quadrado menos b ao quadrado, a gente consegue reescrever como sendo a mais b vezes quem? A menos b. É muito importante que o estudo da fatoração, ou seja, o conteúdo do ensino médio, principalmente nessa parte de fatoração
e de função esteja muito claro para que você consiga um melhor aproveito no estudo do quê? De cálculo 1, no estudo dos limites. Então, por exemplo, f de x igual a x² menos 1 dividido por x menos 1. Aqui em cima, eu consigo fatorar da forma x mais 1 vezes quem? X menos 1. Isso tudo dividido por quanto? Por x menos 1. Como a minha função não está definida no ponto 1, eu posso simplificar aqui sem problema nenhum. E o resultado será quem? X mais 1. Isto é, pessoal, a minha função f de x, eu posso escrever ela como sendo x mais 1 para todo x diferente de quem? Do ponto 1. Tá certo? Porque se fosse no ponto 1, eu tenho que escrever essa daqui, só que ela não está definida no ponto 1. Ou seja, ela pode ser reescrita como f de x igual ao quê? X mais 1. E aí, pessoal, no fim das contas, calcular o limite de quem? De x² menos 1 sobre x menos 1, quando x se aproxima do 1, é a mesma coisa que calcular o limite de que função? De x mais 1, quando x se aproxima do 1. Por quê? Eu não preciso saber o que acontece com a minha função no ponto 1. Eu não quero saber o que acontece se eu substituir o ponto 1. Eu quero saber o que acontece próximo do ponto 1. Ou seja, quanto mais próximo eu estou do ponto 1, o que acontece com a minha função. Tudo bem? Observe que no ponto 1 eu tenho um buraco, ou seja, que ela não está definida. Esse aqui, pessoal, é o exemplo que a gente acabou de fazer. Olha só, o limite de x mais 1 quando x se aproxima de 1, qual foi o resultado? 2. Então, ou seja, é isso que a gente tem. Esse limite aqui daria quanto? Daria 2. Então, ou seja, quanto mais próximo eu estiver do 1, mais próximo que a minha função vai estar de quem? Do ponto 2. Então, aí a gente termina aqui, só para vocês perceberem. Pode acontecer do limite existir sem que a minha função esteja definida no ponto, que é esse que eu estou acabando de terminar para vocês. O limite existiu. Eu disse que esse limite aqui é 2, embora a função não esteja definida no ponto 1. Então é isso, pessoal. Essa foi a parte introdutória apenas para a gente entender como é que a gente manipula o conceito, a ideia intuitiva de limite. No próximo vídeo a gente faz alguns exercícios. Um grande abraço para você e a gente se vê lá.